começar, então, o nosso encontro, nosso grupo de estudos hoje, com a apresentação do texto. Não havia comentado, então, liberdade de expressão, teorias, fundamentos e análise de casos. Quem é que apresenta a mesa? Patrícia, né? Só tu? Eu, só. Podemos começar. Sim. Como o professor Gustavo disse, né, eu vou apresentar assim uma breve exposição, né, do texto Liberdade de Expressão, Teorias, Fundamentos e Análise de Casos do Lucas e da Fernanda. O que o texto ele traz assim, o que é a espinha dorsal do texto? Ele foca na liberdade de expressão e ele subdivide ela em quatro subliberdades de expressão: liberdade de manifestação de pensamento, liberdade de imprensa, liberdade de reunião e liberdade religiosa. E depois ele vai explicando teorias da liberdade de expressão, teorias que mais ou menos elas traçaram posso dizer, ou talvez de forma até equivocada, uma evolução dessa aplicação da liberdade de expressão, e muito fundado em casos da corte americana, né? Que nos Estados Unidos, do que eu estudei, assim, eles prezam muito pela liberdade de expressão. Ela é permitida, ela é considerada assim muito até o extremo, assim, né? E o texto traz, inclusive, exemplos nesse sentido. Então, ele passa a tratar da teoria da verdade, né? Que a liberdade de expressão é tão antiga quanto os direitos fundamentais. Aí ele vai explicando de atos e leis dos Estados Unidos, né? Então, naquela época, mais ou menos em 1917, tinha uma certa imunidade a falar de questões do governo. Não era uma coisa... qualquer crítica à campanha dos Estados Unidos durante a guerra não era bem aceita, então tinha uma certa limitação. E ele traz o caso Abraham versus os Estados Unidos, que imigrantes foram presos, né, e condenados por violar um ato de sedição de 1918, que eles distribuíam panfletos que criticavam os Estados Unidos pelo envio das tropas na Primeira Guerra. E essa condenação foi mantida, né? E que eles viam que aquilo se tratava de a corte, né? Chegou à corte e foi mantida. É que ele via era feito um teste, se o perigo era claro e iminente daquela fala, daquele discurso, causar algum dano às questões de governo. Depois se passa a propor uma teoria da verdade, né, para justificar a defesa da liberdade de expressão. E aí eles têm uma questão de supressão, né, naquela época, de coisas sempre ligadas à propaganda contra o governo. Então, nesse caso, acho que a liberdade deles não é tão assim tão livre, né, para poder emitir suas opiniões, né? E por volta dos anos 2000, essa teoria ela passa a ter questões voltadas para os cidadãos, né? Deve-se, no caso, acho que muito com essa questão dos ataques, né, do 11 de setembro, ela passa a ter uma outra conformação de não tentar, não ser uma censura, não ter um caráter de censura. E mesmo que haja e essa limitação, e limitar essa liberdade de expressão para essa teoria, teria que ter uma comprovação imediata de uma ameaça, de uma coisa muito grave para que ela possa ser limitada, né? Abre também espaço, né, nesse caso, né, para regulação estatal de muitas formas de expressão, né? Depois nós vamos passar para a teoria da autonomia ou constitutiva, que entende que a liberdade de expressão como um instrumento para maximizar o acesso à verdade. A teoria da autonomia entende que a liberdade de expressão é necessária e valiosa por si só. Ela é defendida por Dworkin, né, que entende que a teoria ela é mais forte, mais ampla e mais estável, e abarca as ideias veiculadas nas artes, nos debates das questões sociais e pessoais,
que justificam, que ficariam, que de outro jeito elas seriam restritas, né? Mas agora com esta teoria não se vê esta possibilidade, né? E os governantes, eles têm que tratar os cidadãos como agentes morais independentes. E ela envolve 3 esferas distintas: os falantes, os ouvintes e os espectadores. Com relação aos falantes, que o Estado ele não interfira no exercício da pessoa de falar, o foco é o direito de falar, ela pode se expressar. Com os ouvintes, o falante, para que possa falar, deve primeiro ouvir. Quando se limita o direito dos ouvintes ao acesso à informação, sua autonomia é comprometida. O governo ele não pode retirar a liberdade das pessoas de julgar aquela informação, ou seja, ela pode ser propagada e quem vai julgar se vale ou não vai ser o cidadão a partir do seu discernimento. E dos espectadores voluntários, ela diz respeito aos efeitos do discurso, dos efeitos que ele pode causar em potencial na realidade das pessoas. Como os sujeitos são afetados de formas diferentes por aquela expressão, né? Aí, os atores do discurso do ódio, vamos dizer assim, que no caso do discurso de ódio, nós vamos ter espectadores involuntários, que ele vai acabar atingindo pessoas que não querem participar daquilo ali. Então, ele diz que o cidadão tem que criar seus próprios mecanismos de defesa, por exemplo, não participar de um grupo, não ler aquela notícia, não participar da discussão, então, se resguardar deste acesso. E, por fim, nós vamos ter a teoria democrática, né? Que a legitimidade do governo democrático vem do povo e do fato do poder ser exercido pelo governo pertencer aos governados. Então, as pessoas são livres. Elas, em tese, por essa teoria, não são governadas por um governo, elas são por si só, elas se autogovernam. Então, a liberdade de expressão para essa teoria democrática, ela é intocável. O governo ele só vai servir para restringir os discursos de difamação, calúnia e as ameaças, né? E aí passamos à análise dos casos, né? No caso Whitney versus Califórnia, de 1919, onde entrou em vigor uma lei que proibia a expressão relacionada a questões sindicais. Então, uma senhora, Anita Whitney, foi presa por violar essa lei. Ela participou de uma assembleia onde se estava discutindo questões trabalhistas e foi condenada por fazer parte desse grupo, né? E a Suprema Corte, através do voto do juiz Brandeis, ele argumentou que o governo poderia proibir esse discurso, né? Quando ele defende uma forma violenta e de revolução, quando ele incita a violência. Então, o restante das ideias, né, se não tivesse esses 2 elementos, poderia ser, pelo que eu deprendi da leitura, era livre para fala. Depois, em 1960, nós temos o caso New York Times versus Sullivan, que também é relacionado com a eclosão de movimentos civis, pelo que eu li do texto, né? Sempre tem uma relação com a participação social das pessoas, quando o povo, o cidadão, ele está se manifestando contra os atos que são de dominação e de exploração, o governo entende que aquilo não pode ser dito. Então, aquilo tem que ser proibido. E eles vão editando atos e tudo no sentido de não se permitir a fala. E as decisões também dos tribunais locais, a Suprema Corte, um outro voto vai sendo dissonante, mas na sua maioria eles vão nessa esteira de limitar, né? Então, o New York Times ele publicou um anúncio acusando as autoridades, né, do condado de Montgomery, no Alabama, de violação dos direitos civis de uma comunidade negra. E a Suprema Corte entendeu, neste caso, né, que estavam sendo violados os direitos garantidos pela primeira e pela 14ª emenda. Então, não poderia se sustentar a condenação pela corte inferior no caso do jornal, né, de publicar um manifesto, né? Então, como não tinha uma conotação comercial esse manifesto, então ele não poderia ser
suprimido, censurado. A questão que ele traz é assim, ó, esta liberdade de expressão, ela vai proteger as publicações difamatórias? É uma das perguntas que os autores realizam, né? Então, não tem, se não havia uma questão de difamação, de violência, ele foi, no caso, foi absolvido, né? Então, a liberdade de expressão de discutir questões públicas, ela passou a ser mais permitida, né? No STF, nós passamos por um marco regulatório da ADI 4923, que era das TVs por assinatura, né? Que era a questão de veiculação de conteúdo nacional nos canais. Os objetivos até diz ali, né, no artigo que eles eram importantes, né, porque valoriza a cultura local, a cultura nacional, mas, no entanto, o ponto da discussão era a obrigatoriedade de ter este conteúdo, não ser um conteúdo à disposição, ser o canal obrigado a veicular. E o STF entendeu que a lei era constitucional e tem que favorecer as agências também nacionais de veiculação de conteúdo e o próprio material. Tem também a ADI 4451, que são as caricaturas de políticos, né? Ela foi proposta pela ABERT, né, que levou ao STF à análise da lei eleitoral 9504 de 97. Que era proibido veicular conteúdos ridicularizantes, né, de apoio ou crítica durante os debates políticos, né? Então, o Alexandre de Moraes, né, entendeu que a liberdade de expressão não é absoluta. O Barroso, ele entende que tu tem que aplicar uma certa ponderação ali, né, no caso concreto. E o Fux entendeu que seria, em termos de fake news, alguma coisa, que seria uma ameaça ao processo democrático, né? Então, primeiro deveria haver uma conscientização da sociedade para depois se permitir esse tipo de veiculação. E como o professor referiu, né, e ele vai falar com mais propriedade do que eu, o nosso caso paradigma mesmo é o caso Elvanger, né? Que ele foi a questão da veiculação, né, de um conteúdo de um cidadão aqui de Porto Alegre, né, daqui do Rio Grande do Sul, que editava conteúdo revisionista do Holocausto, né, e tinha uma editora própria, com pseudônimo, e fazia a publicação de material, livros, enfim, né, e negando o Holocausto e de propagandas de cunho nazista, né. O que se entendeu à época? É um voto muito bom de se ler, eu já li isso início do ano, até desse ano, foi um outro trabalho. Então, ele traz toda uma discussão de genoma, de projeto genoma, de questão de discussão de raça e a liberdade de expressão em si mesmo, né? E acho que, depois desse caso, não era nem para estar se discutindo hoje, né? E me corrijam se eu estiver errado, estas questões hoje de discurso de ódio nas redes, porque o precedente já está ali. Quando ultrapassa aquele limite do razoável, que é a incitação do ódio, incitação de questões de discriminação, é caso Elvanger, não tem o que se discutir todas essas coisas de inquéritos que tem no STF, que, enfim, né, os absurdos que estão sendo ditos aí pelo governo, né? Não precisava haver mais discussão. A aplicação do caso Elvanger para todos esses discursos de ódio que a gente já tem na rede, né? Até porque com a composição atual do STF, o que pode vir a acontecer, não utilizar esse caso, eu acho que vai ser um problema, né? E esse Elvanger, ele foi condenado à época, né, e precisou ir ao STF, inclusive ele teve problemas para executar a pena dele aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que parece, se eu não me engano, só o Pão dos Pobres aceitou ele, e tipo, assim, ele não conseguia nem cumprir a pena à época, né. Seria isso, professor. Certo, querida. Ótimo. Eu não sabia desse detalhe sobre o caso Elvanger. Não, eu fiquei sabendo porque eu li bem ele, o voto assim, todo, e fiz tem algumas coisas, eu usei até para um trabalho, né? Então, eu me detive bem nele para poder falar melhor até na época. Certo.
Bom, né, eu comentaria sobre o caso Evandro exatamente mais ou menos esse apanhado mais ou menos geral. Acho que tu até te inteirou mais do que eu. Eu li também a época quando a primeira vez que eu dividi a disciplina de crimes de ódio com o professor Leandro Carnal. Eu também me inteirei um pouco mais sobre o assunto, mas faz alguns anos já isso. Mas é a discussão nesse sentido, né? Eu tive um detalhe que eu comentaria também, é que eu tive acesso ao livro. Então, para recapitular um pouquinho essa questão que a Patrícia está comentando, né? O caso Evlanger seria esse, um gaúcho que, valendo-se de um pseudônimo, não me lembro exatamente como é que era o nome dele, que se utilizava, ele fez publicações, de uma delas, a fundamental, a mais decisiva, né, a mais importante, uma publicação de um livro de mais ou menos umas 200 páginas, negando o Holocausto e ainda dizendo que, além de negar, dizer que aquilo, o título do livro envolvia a maior mentira já contada em termos internacionais, então, envolvendo a ideia de que, primeiramente, negando a existência de que houve um extermínio da população judaica, exatamente pelo fato de se tratarem da religião e da cultura judaica, né? Porque nós sabemos que o judaísmo ele pode ser identificado muito mais do que uma religião e também ser identificado como uma questão cultural, né? Porque nós temos, só falar um pouco sobre isso, nós temos aqui entre os 7 que estamos aqui entre nós, temos alguém que é de ascendência judaica, ou que sabe, né, que é, porque, fundamentalmente, nós podemos ver do âmbito do judaísmo judeus ateus. Em Israel, nós temos... Israel é um dos maiores, os países mais ateus do mundo, né? Perde para alguns países escandinavos, mas é um dos países mais ateus do mundo, porque nós temos a ideia de que um judeu pode ser culturalmente judeu e não participar da crença envolvendo o Antigo Testamento e tudo mais. E eu perguntei se você tem alguém que sabe que tem ascendência judaica, porque é muito possível também não se saber. Porque meu exemplo é o meu caso. Meu orientador no doutorado, na filosofia, o professor Ricardo Tim de Souza, talvez alguns de vocês conheçam, acho que dos maiores intelectuais do Brasil, sem dúvida nenhuma, um especialista na temática da alteridade, especialista em Emmanuel Levinas, Walter Benjamin, Adorno, vários autores que têm o judaísmo como a sua carga filosófica herdeira, né? Então, ele me falou uma vez, por exemplo, meu caso, meu nome é Gustavo Oliveira de Lima Pereira, tem 3 árvores no meu nome, e nós sabemos que, diante das tantas diásporas judaicas que nós temos ao longo da história, uma delas, uma das mais recentes até, inclusive, envolve muitos judeus que mudaram seus nomes e transformaram esses nomes em nomes de árvores. Isso é muito comum. Anior, Rosenberg, tocar para Oliveira, Lima, Pereira. Então, ele falou que é possível que eu tenha uma ascendência judaica. Eu acho isso interessante. Nós temos aí, dentro dessa dimensão, uma série de intelectuais judeus, né? A quantidade de intelectuais judeus que nós temos. Freud era judeu, Einstein era judeu, Hannah Arendt era judia, Zygmunt Bauman era judeu. Então, o próprio Jesus de Nazaré era judeu. Então, é essa questão que envolve essa circunstância da cultura judaica. E, então, nesse livro é negado que houve uma tentativa de extermínio dos judeus alemães. E também, além disso, o livro também trata de responsabilização dos judeus pela Segunda Guerra Mundial, como se eles tivessem sido os principais responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente em virtude aí da questão que envolve a reivindicação sionista, lá desde o século XIX, de que se voltar à Terra Prometida, aquilo que mais ou menos aconteceu quando a ONU, numa reunião da Assembleia Geral, uma decisão da Assembleia Geral, estabeleceu a construção do Estado de Israel em 1948. Então, esse livro trata nesse sentido, e eu consegui esse livro porque na disciplina de crimes de ódio eu comentei sobre o caso Evlanger, e tinha uma aluna que tinha conseguido acesso a esse livro, um sebo, não querendo dizer que ela concordava com o livro, mas o livro como um documento histórico importante para se analisar.
E aí eu consegui dar uma olhada no livro, e o livro, assim, claro, que ele trata a partir de uma série de falácias, né? Uma série de uma argumentação estruturada num sentido exatamente para a proposta que se faz, mas é um livro que ele não é, assim, do ponto de vista literal, totalmente mal escrito. Então, isso é o que também, analisando, claro, eu analisei, li alguns trechos, algumas partes, o livro tem muitas fotos também, tentando demonstrar como as fotos falam, mostrando lá questões ligadas aquilo que nós vemos já, os campos de concentração, os enterros de grupos de pessoas judaicas, como aquelas fotos teriam sido manipuladas e tudo mais. E esse caso, então, ele caiu numa decisão do STF de 2004, se não me engano, né, Patrícia? Não sei se você lembra exatamente, uma decisão do STF de 2004, reconhecendo, a partir de uma legislação específica que trata, literalmente, né, trata os crimes, a ideia de proliferação de discursos que negam o Holocausto. Nós temos uma lei brasileira específica que trata sobre isso, uma lei que fala sobre crimes de racismo também. É uma lei, se não me engano, deixa eu ver se eu tenho acesso a isso aqui. Deveria ter deixado isso já pronto aqui, mas eu acho que... Cadê esse elemento? Aqui, deixa eu só ver se eu acho que eu tenho aqui prontinho para a gente analisar. Mas, comentando enquanto eu abro aqui, nessa legislação trata especificamente sobre a negação do Holocausto e a proliferação de símbolos nazistas como crime de racismo. Então, o que esse caso trouxe para nós analisarmos, que então um habeas corpus envolvendo, então, ele foi criminalizado como um crime de racismo, especificamente estabelecido por esse artigo, um artigo lá dessa legislação. Deixa eu só ver aqui rapidamente, que eu consigo analisar melhor. A gente pode fazer uma discussão sobre isso. Não achei aqui, mas depois daqui a pouco eu vejo melhor. Mas então ele foi, nesse habeas corpus, o interessante, analisando, e aí que a gente pode conversar com a Patrícia também, analisando o caso no STF, não foi uma decisão unânime. Nós tivemos vários, mais interessante do que analisar, talvez, os elementos que trazem à tona a condenação do Evander, né? Além da condenação, também, evidentemente, a proibição de vinculação desse material como público, como possibilidade de comercialização. O que nós temos é que, mais interessante, talvez, que analisar a parcial da decisão, os votos da decisão que condenaram o Evander, ou seja, que não deram vazão ao habeas corpus, as decisões, os votos que não viram aquilo como proliferação de discursos de ódio. Então, nós tivemos, se não me engano, o ministro Marco Aurélio foi um ministro que entendeu que aquilo cabia dentro da liberdade de expressão, que entendeu que aquilo seria um direito a uma interpretação histórica específica relacionada à visão do autor sobre o nazismo, e que aquilo não seria, eu me lembro exatamente, se não me engano, no voto do ministro Marco Aurélio, e dentre outros votos, que seria uma difusão sobre discursos de ódio se o Evander tivesse feito panfletos e distribuindo na rua, dizendo que seria interessante as pessoas se voltarem contra os judeus, produzir algum tipo de violência contra os judeus. Eu imagino que hoje em dia um caso semelhante, ou ele teria uma dimensão de unanimidade dentro do plenário do Supremo, ou teria uma dissidência muito menor do que teve. Eu não me lembro exatamente quanto foi o placar, mas foi assim, teve uma zona de tensão. E exatamente nesse sentido que nós temos aqui também no Brasil uma outra repercussão que envolve, em alguma medida, a discussão sobre o nazismo, que eu não me lembro se eu já comentei com vocês aqui, que é a proibição do livro Mein Kampf. Não sei se vocês sabem disso, né? Esse livro, desde 2016, se não me engano, ele é proibido de ser comercializado no Brasil. O livro que o Hitler escreveu lá quando ele foi preso, depois de tentar falar o golpe da cervejaria, tentar dar um golpe lá
em 1925, quando ele tenta dar um golpe, primeiramente lá no início do desenvolvimento do Partido Nazista, juntou um grupo de pessoas lá na Bavária e tentou dar esse golpe, não conseguiu, foi caguetado, inclusive pelo próprio presidente do próprio partido, foi preso, foi condenado a 5 anos, ficou 1 ano preso, nesse 1 ano que ele escreveu Mein Kampf. Eu também não sei se algum de vocês já leu esse livro, eu acho que eu já comentei esse livro. Eu tenho ele, mesmo que ele sendo proibido de ser comercializado, eu tenho ele em PDF. E eu reli ele todo. Eu li ele quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e eu reli ele todo ao desenvolver essa disciplina de direitos dos crimes de ódio, porque eu tinha muito interesse em analisar exatamente como é que era a construção argumentativa e saber algo que não é muito difundido, não é de fácil acesso, as questões envolvendo exatamente de onde vem o ódio Hitler, né, fundamentalmente em relação aos judeus, em que pese nós saibamos que, lá no contexto alemão, aquilo era compartilhado de uma maneira geral pelos alemães. Então, falando sobre o livro, né? O livro, eu achei que o livro seria do início ao fim um discurso de ódio gratuito, que seria, eu tive acesso ao livro físico também, que eu ia espremer o livro e pingar sangue desde o meu início. É claro que ele tem um discurso de ódio muito forte. Existem alguns historiadores que entendem que o livro não foi escrito pelo Hitler ou não foi escrito sozinho pelo Hitler, que ele teve um apoio muito grande. Não sei se você sabe disso também, o Hitler enriqueceu por causa desse livro. Esse livro era tipo presente de casamento, presente de formatura, presente de 15 anos, presente de todos os elementos assim que envolviam qualquer data comemorativa, aniversários e tudo mais, que fez assim, principalmente quando ele ascendeu ao poder, algo como um texto de leitura fundamental por todo cidadão alemão patriota. E os primeiros capítulos do livro trata sobre a infância do Hitler, né? Então, o Hitler é um austríaco, não é alemão, nós sabemos, né? E toda essa discussão que envolve ele, o livro remonta toda a infância dele. Ele era uma pessoa muito apegada à sua mãe, tinha muitos problemas de saúde, era um menino franzino que gostava de pintar e tudo mais. Quando a sua mãe falece, ele tinha uma relação não tão amistosa com seu pai, que queria muito que ele fosse um funcionário público e tudo mais. E aí ele se muda para Viena, onde ele vai tentar a sorte como um pintor. O sonho dele é ser pintor. Ele tenta se inscrever na Escola de Belas Artes em Viena, não é aceito. Ele conta isso no livro. O livro romantiza isso, dizendo que ele tentou por 2 vezes, e o livro diz que ele seria melhor como um arquiteto, que ele tinha um talento como arquiteto. Mas imagino eu que numa seleção de pinturas, se vocês já viram algumas pinturas do Hitler, né? Para quem não sabe pintar, que é o meu caso, parece ele tinha uma determinada técnica, mas eram pinturas simples, assim, no sentido de cenários, de contextos simplificados. Não envolvia assim uma dimensão de um grande artista. Aí então ele percebe lá em 1913, na antessala da Primeira Guerra Mundial, um alistamento para a Primeira Guerra Mundial, e ele decide se alistar no exército alemão e não no exército austro-húngaro, ele na condição de austríaco. Por isso que ele vai ter aquela função como soldado de mensageiro, que ele foi condecorado, foi muito premiado após a sua atividade na Primeira Guerra Mundial. E aí, a partir lá do 3º capítulo, se não me engano, que ele vai começar a difundir, contar sobre toda a estratégia nazista envolvendo o ódio, fundamentalmente, aos marxistas. É muito demarcado o ódio aos marxistas, né? Por isso que fica muito complicado algumas articulações que algumas pessoas detêm sobre o nazismo ser de esquerda, né? Porque ele diz fundamentalmente que a ideia de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a ideia de socialismo era para angariar a população dos trabalhadores, a ideia da cor vermelha era para lembrar o exército, o Império Romano, mas também fundamentalmente para ter essa identificação de cooptação. Então ele declara que era um uso estratégico, né? Era uma dimensão estratégica, tão somente estratégica, o uso da cor vermelha. E também a ideia da palavra socialismo para ganhar adeptos, porque nós estávamos num contexto dos anos 20 do socialismo ganhando força cada vez mais, fundamentalmente também após a Revolução Russa, né, em 1917. E aí ele vai, e é interessante para analisar uma coisa que eu pesquisei muitas vezes, queria entender de onde vem o ódio dele aos judeus,
exatamente porque ele diz que não teve uma criação antissemita. Essa ideia, assim, desde criança, com alguém falando que o judeu é algo, uma sub-raça, como foi muito tratado durante o período nazista, né? Porque o preconceito com os judeus tem a ver com uma questão religiosa, mas também a gente pode ver com uma questão racial, exatamente porque os discursos eram, muitos deles, do alto escalão nazista, que os judeus seriam uma sub-raça. E aí ele vai colocar que quando ele sai da Áustria, se muda para a Alemanha, e aí ele começa a ver os discursos da população alemã contra os judeus. E ele vai colocar que, mesmo assim, os discursos mais comuns não convenciam ele. Ele vai dizer, quais eram os discursos mais comuns anti-judaísmo que nós tínhamos? Os discursos mais comuns anti-judaísmo envolviam a questão dos judeus, por exemplo, eles dominarem o cenário cultural alemão, as peças eram judaicas, peças de teatro, os jornais eram alemães, revistas alemãs, tudo então de dominar a cultura alemã. E também, fundamentalmente, nós sabemos que os judeus são grandes negociadores, né? Desde a sua origem, tem que estar sempre fugindo. Então, duas coisas elementares da cultura judaica é a questão de cuidar muito bem da questão patrimonial e cuidar muito bem também da questão cultural como um todo, né? Por isso que nós temos tantos judeus intelectuais. Como eles estão prestes a fugir a qualquer momento, tem que fugir com aquilo que se tem, com a roupa do corpo e com a bagagem cultural. E aí, então, ele vai dizer que esses elementos fundamentalmente não convenciam ele, esses elementos da questão econômica e a população alemã mergulhada numa miséria muito grandiosa. Então, os banqueiros alemães fazendo aí muitos empréstimos com muitos juros para a população alemã, ganhando muito pouco. Fundamentalmente, o que ele vai dizer é que o elemento para ele mais decisivo do ódio aos judeus era a arrogância de querer voltar para aquela terra prometida, a terra lá então Jerusalém, que seria um direito dessa população sofrida. Então, esse elemento, nós sabemos que o Hitler era católico, né? Era um cristão, então esses elementos ligados à reivindicação daquele território como seu. Esse, para ele, seria o elemento mais decisivo. Então, o livro, se quiserem, eu posso remeter para vocês. Né? Acho que interessante, importante. Eu sou contra a ele ser proibido de ser comercializado no Brasil, porque ele é um documento histórico que precisa ser lido. Para nós não repetirmos o nazismo, nós temos que saber tudo sobre o nazismo, e aquele livro é a Bíblia do nazismo. Então, voltando ao caso Evangler, guarda uma dimensão aí nesse sentido, exatamente porque a proibição do livro, do Evangler, eu entendo que a decisão do STF foi acertada, porque exatamente o livro faz uma apologia ao nazismo, o livro faz uma negação do Holocausto e também responsabiliza os judeus fundamentalmente pela Segunda Guerra Mundial. Mas, no caso do Mein Kampf, uma edição que trata especificamente da obra em si, com algumas notas de rodapé explicativas históricas, por exemplo, se for o caso, eu acho muito necessário. Eu comento sobre o livro em aula, comento sobre o livro em grupo de estudo também, e acho que isso é fundamental, e poucas pessoas eu conheço que tiveram acesso à obra, e exatamente também para nós entendermos de onde parte o antissemitismo judaico, o antissemitismo hitleriano em relação aos judeus, né? Então, nessa discussão, nós podemos trabalhar aqui dentro do contexto brasileiro, especificamente, e também fazer um fechamento dessa discussão envolvendo crimes de ódio, exatamente dialogando bastante com esse texto que a Patrícia trouxe e com o texto anterior, né? O texto anterior, ele também trazia a discussão envolvendo o cenário americano, lembrando-se na apresentação dos meninos na semana retrasada, que trazia vários casos que pegavam bem essa contradição que a Patrícia estabeleceu aqui nesse contexto, né? O país da liberdade, o país da liberdade de expressão, o país que nós vimos vários elementos vinculativos à ideia do quanto os Estados Unidos é protetivo em relação à liberdade de informação. Nós podemos perceber lá em contextos envolvendo discursos de ódio, discursos racistas, discursos que levantavam
uma certa legitimidade à atuação, por exemplo, da Ku Klux Klan, e também discursos, fundamentalmente, lá o outro texto trazia também, discursos que eram críticos a posições marxistas, a posições ligadas aí, associadas ao socialismo, ao comunismo, essas contradições que envolviam o Estado americano, envolvendo essas questões ligadas a quanto o Estado faz uma apologia à liberdade, por um lado, e, em outra medida, trabalharia num cenário de limitação de discursos vinculados a dimensões ideológicas contrárias a uma dimensão capitalista, por exemplo, né? Então, fundamentalmente, o que a gente pode, eu acho que o saldo da discussão, depois de tudo que nós falamos lá, a discussão do ódio como um afeto humano, como um afeto cultural, como um afeto político, entrando nesse cenário jurídico, me parece que a gente pode fazer um fechamento aqui nesses minutos finais que nós temos, trabalhando que, sim, é algo preocupante quando nós temos em legislações abstratas que tentam tolher a liberdade de expressão, exatamente como eu achei aquele exemplo que nós falamos no encontro passado, um exemplo interessante nós pensarmos como muitas vezes um excesso de controle em relação aos discursos, identificando como os discursos podem ser estabelecidos como os discursos de ódio em abstrato, seja porque eles vão ferir alguém, vão trazer algum tipo de dor para alguma pessoa, eles podem tolher a liberdade de expressão. Um exemplo que o texto passado falava era exatamente sobre a questão envolvendo cotas raciais sociais, né? No Brasil, retomando esse ponto, os discursos que eram favoráveis às cotas chamavam os anticotistas de racistas, e os discursos que eram contrários às cotas diziam que as pessoas que eram favoráveis às cotas também eram racistas, porque estabeleciam uma diferença entre negros e brancos. Então, a ideia seria, do ponto de vista político, é importante isso poder estar aceso no âmbito discursivo, exatamente para que a sociedade possa vir a crescer quanto isso. O problema é exatamente quando nós podemos, se nós analisarmos que o discurso, qualquer discurso pode vir a ferir a identidade de alguém, possa vir por si só ferir qualquer tipo de circunstância, qualquer existencial, e isso pode estabelecer um congelamento da política, pode estabelecer um congelamento da parte discursiva e da própria evolução da sociedade. Porém, se nós levarmos esse elemento totalmente em aberto, né, totalmente uma liberdade de expressão sem nenhum tipo de restrição, aí nós envolveríamos problemas que seriam concretos na vida das pessoas, como nós estamos vendo hoje em dia no contexto brasileiro. Então, a ideia que eu acho importante é, legislativamente falando, em termos de discursos de ódio, combater o discurso de ódio pela via da educação, pela via discursiva, argumentativa, numa educação de direitos humanos, uma ideia de que as pessoas também possam se valer argumentativamente contrários a discursos que esculpem ódio, mas do ponto de vista jurídico, exatamente o interesse que talvez seja interessante nós pensarmos como saldo, seriam, primeiramente, um discurso de ódio que vai trazer um cenário possível, visível e possível, de que esse discurso possa vir a gerar algum tipo de iminência de gerar algum tipo de prejuízo, de dano físico ou dano patrimonial a alguém. Eu tenho um amigo meu, dono de bar, que ele fez um bar que eu toco até ali na Cidade Baixa, um bar que ele fez uma exposição de arte antes da pandemia, lá por 2018, se não me engano, de um artista que fazia com caneta esferográfica normal, fazia uma pintura muito bonita, assim, e ele fez pinturas de anjos homossexuais. Uma exposição muito bonita, toda feita a caneta, né? Impressionante a técnica. E aí isso foi descoberto por algum grupo religioso, e aí o líder desse grupo fez um vídeo no YouTube discutindo, falando mal de como isso seria um pecado, como isso seria... que até aí estaria dentro do âmbito da liberdade de expressão. Porém, ele fez uma convocação para as pessoas irem até a frente do bar
E aí ficou nessa dimensão, nessa iminência, né? Se essas pessoas iriam afetar a frente do bar lá para tentar algum tipo de investida à força dentro do bar para destruir as obras. Então ficou nesse cenário e aconteceu na prática, que foram um grupo lá de... Tem um vídeo desse meu amigo filmando as pessoas que foram lá. Foram na frente, se ameaçou algum tipo de entrada em alguma medida, mas eles ficaram lá, essas 10 pessoas, mais ou menos, rezando na frente do bar. Então a dimensão seria isso. O discurso de ódio, quando ele enseja algum tipo de elemento que possa vir a ser identificado como uma iminência de violência patrimonial física, seria diferente se falar numa questão envolvendo uma discordância à homossexualidade, algum tipo de discordância em relação aos discursos de gênero, essa ideia, essa falácia aí que fala sobre cultura de gênero, que essa própria expressão já ela é falaciosa e já é depreciativa, daqueles discursos que vão ensejar aí, potencializar algum tipo de diferença, de violência. Então, seria nesse contexto onde os discursos de ódio poderiam ser reprimidos pelo direito, ou também o que nós podemos identificar é fundamentalmente um discurso que, mesmo aquele discurso que não envolva violência direta, uma expressão de violência direta, tenha algum tipo de conexão com a realidade do país, ou algum tipo de conexão com uma dimensão histórica mais grandiosa. Nesse exemplo do caso Evandro, nessa legislação específica brasileira, que trata sobre proibição de negação do Holocausto, difusão de símbolos nazistas e tudo mais, nós sabemos que o Holocausto foi um elemento tão grandioso em termos internacionais que nós podemos ver várias legislações, mesmo aquelas que não têm relação direta com o nazismo, como é o contexto europeu, trazendo isso, como é o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós temos algo mais direcionado, que tem uma relação histórica maior com o contexto do país, a questão de trabalhar, né, de trazer o racismo como um crime imprescritível, que vocês viram agora uma decisão recente do STF, que trouxe como imprescritível também a discussão envolvendo injúria racial. Tecnicamente falando, pode até ser questionado, o STF legislando, mas fundamentalmente todo o ato de injúria racial ele tem como base o racismo, né? A pessoa é racista ao injuriar racialmente alguém. São crimes diferentes, o crime de racismo nós sabemos do crime de injúria racial, mas toda a injúria racial tem esses elementos racistas. Então, exemplos que nós temos também, proliferação de difusões de discursos por radiodifusão em Ruanda são proibidos, seja qualquer for o discurso, exatamente porque isso envolve lá o contexto que nós vimos entre Hutus e Tutsis, que levou à morte de milhares de pessoas em poucos dias, lá em 1994. Então, exatamente, eu acho que o saldo dessa discussão, para passar a palavra para vocês aqui também nesses minutos finais, quem quiser comentar, envolve fundamentalmente a ideia de que temos que ter muito cuidado na instrumentalização daquilo, instrumentalização jurídica daquilo que nós podemos entender como discursos de ódio, porque se nós abrirmos essa extensão, quem está no poder, e nós podemos pensar no governo brasileiro atual, né? Quem está no poder atualmente poderia se valer exatamente de uma discussão envolvendo discurso de ódio para atacar quem critica o governo. Se nós vivemos essa tensão, né? Se nós não temos uma legislação específica hoje em dia que trata sobre fake news, o que torna tão dificultoso a discussão envolvendo algum tipo de resposta jurídica em relação às fake news, o que nós conseguimos ter, em linhas gerais, é quando essas fake news afetam ministros do STF. No caso do Daniel, lá, então nós temos uma legislação específica que trata sobre a possibilidade de prisão em flagrante. Teria toda uma discussão se aquilo que aconteceu foi flagrante ou não, mas também isso envolve fundamentalmente a ideia de que uma fake news que trata sobre políticos ou uma fake news que trata sobre indivíduos em geral, que tem uma posição contrária ao governo, que nós vemos isso acontecer de forma sistemática, ao meu ver, né? Fake news produzindo ódio em relação a toda e qualquer pessoa que, de uma forma estridente ou não, se posiciona contrário ao governo. Imagine, então, se nós pudéssemos legislar dessa forma em abstrato, um discurso que produza ódio em abstrato. Nós vemos aí discussões de professores que têm problemas, que tiveram um tipo de manifestação contra o governo, artistas que têm problemas fortes, tanto em termos de difusão de mentiras,
quanto isso de repercussão, inclusive, em a pessoa ser ameaçada na porta de casa ou ter algum tipo de patrimônio seu destruído. Então, exatamente nesse sentido que nós temos que pontuar muito bem uma legislação específica sobre isso, e o professor Daniel vai tratar, em alguma medida, sobre esse ponto. Quando ele fala sobre proteção de dados, nós podemos conversar também com ele sobre essa questão envolvendo aí redes sociais que tratam sobre discursos de ódio que pode ser criminalizado ou não, certo? Então, achei a exposição da Patrícia excelente, trouxe esses ganchos para a gente pensar, e eu deixo aí nesses minutinhos a palavra aberta sobre esse ponto para quem quiser comentar, alguém mais que tenha alguma ideia para nós. Palavra aberta. E aí, pessoal? Algum comentário? Não? Nada? Então, é isso aí. Acho que isso aí. Então, terminamos essa discussão, analisamos os textos, eu fiz algumas exposições também. E, então, na semana que vem, então, a fala do professor André é muito importante, não percam a fala dele semana que vem, que vai tratar exatamente sobre uma outra estrutura ligada à liberdade, que seria, então, fundamentalmente, dando aí um spoiler sobre o livro dele, que é o livro que eu revisei, conversei com ele antes de ele entregar para a editora, então conheço bem o posicionamento do professor André, e seriam esses elementos, como nós, sistematicamente, estamos a tudo que nós fizemos, uma pesquisa no Google, uma consulta... Aqui está o resultado principal. Opa, o celular ficou louco. Alguma consulta que nós vemos, por exemplo, numa discussão lá na Amazon ou no Netflix, que vai moldando a nossa personalidade, e nós estamos gerando dados que são utilizados por empresas que vão se valer de categorias diferenciadas de consumidores obsoletos, consumidores, nós sabemos disso, né? Faz uma pesquisa, quer comprar qualquer coisa, um fogão, vocês vão ficar 2 meses recebendo mecanismos aí totais o tempo inteiro sobre venda de produtos. Então ele vai trabalhar sobre isso, mas mais que isso, o ponto dele fundamental inicial é a discussão sobre a liberdade em si, do ponto de vista filosófico e tudo mais. E também eu nessa discussão tento pensar alguns elementos ligados ao uso dos dados num contexto político, né? O uso das manipulações que envolvem não a questão do consumo, mas envolvem fundamentalmente também como partidos políticos governantes. O caso da Cambridge Analytica nos Estados Unidos, que foi fundamental para a eleição de Donald Trump, casos envolvendo aí, onde nós temos isso muito visível. Eu acho muito interessante aquele documentário, A Privacidade Hackeada, não sei se vocês já viram, né? Eu acho ele bem interessante, assim como o Dilema das Redes, a privacidade hackeada toca mais nesse ponto envolvendo o uso de dados para manipulações políticas. Então, é esse o ponto que nós vamos discutir na semana que vem, na presença também do professor André. Certo, pessoal? Então, se não temos mais nenhuma contribuição que queiram dar, ficamos por aqui e nos encontramos novamente semana que vem. Certo? Valeu, Paty. Tchau, tchau. Tchau, professor. Isso aí.